Então, mais uma vez, voltando aqui, acho que o primeiro caminho sem dor do ano de 2022 e sempre vai ser recheado de eventos. Acho que todos que acompanham o grupo, eles viram que a gente mandou em mais de 21 aulas, né? Que serão dadas agora entre janeiro e março. É uma honra a participação de todos e hoje, mantendo os princípios do Caminho Sem Dor, todos os eventos serão sempre gratuitos, todos os eventos tendem, a gente quer levar discussões importantes sobre a medicina da dor, nós queremos ampliar o conhecimento das pessoas e de todos os médicos e profissionais de saúde sobre medicina da dor, e hoje nós temos a honra aqui de chamar o nosso amigo, doutor Edilson Machado, lá do Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O Edilson, já conheço ele há vários anos, né? Tive a honra de estar lá no congresso que ele realizou em Porto Alegre em 2018 já, Edilson. Já tem Pois é, o tempo já quatro, passou, né? 4 anos e É. o Edilson, ele atua bastante com medicina da dor no Rio Grande do Sul, principalmente na área de doenças ossomusculares. Ele trabalha numa clínica bastante conceituada e bem grande em Porto Alegre. Depois, se você puder falar do seu serviço, Edilson. O Edilson, Uhum. ele é formado pela Universidade Federal de Pelotas, né? Fez residência de ortopedia no Hospital Cristo Redentor e tem certificado de dor pela MB. Ele é criador e coordenação da residência médica em dor e do Fellowship Intervenção em Dor do Hospital Nossa Senhora de Conceição, né? De 2015 a 2021. Ele é um pesquisador da área de dor e doença degenerativa da coluna, com mestrado em diagnóstico genético e molecular sobre essas patologias. Está fazendo doutorado, né? Eu achei que tinha terminado o doutorado, Edilson. Você tá igual eu, então. Eu acabei de publicar o terceiro artigo, né? Agora falta Ah, montar a tese e defender. isso, Mas já parabéns. estou lá Quem já na fez, última sabe, curva lá da pista, né? quem já fez sabe o quanto isso é difícil. Então, com a tese em terapia regenerativa para dor lombar, ele é membro atuante, né, de diversas sociedades, como a SBOT, Sociedade Brasileira de Coluna, SBED, SOGED, IASP, SBRET, NAS, depois eu até falo quais vão. É sócio-diretor da Regenerar, né, Centro de Medicina da Dor em Porto Alegre, e também atua no Centro de Medicina Regenerativa do Leblon, no Rio de Janeiro, né? Então, Edilson, primeiramente eu queria te dizer muito obrigado por aceitar o nosso convite, muito obrigado por fazer parte aí do Caminho Sem Dor. Para nós é uma honra. É um tema, para quem está começando na medicina da dor, às vezes não tem essa percepção, mas é um tema indissociável, né? É um tema que não se separa mais da boa prática da medicina da dor, a medicina regenerativa, o tratamento e a abordagem multidisciplinar e multidimensional, dimensional desses pacientes. A gente estava falando agora há pouco sobre dor crônica generalizada, doenças musculares, o quanto que o metabolismo, o quanto que a dieta é importante, o quanto que isso impacta no tratamento, o quanto que isso impacta na terapia regenerativa e o quanto que as doenças musculares estarão aí no nosso futuro por um longo, longo período. Quer dizer, é um prazer, né, ter você aqui conosco. É um prazer também ter a doutora Tainá. A doutora Tainá será a nossa moderadora. A doutora Tainá é anestesista em Goiânia, médica da dor, foi minha residente, fellow intervencional Pain Practice da UIP, e ela vai ser nossa moderadora e tenho certeza que será uma discussão bem agradável. O Caminho Sem Dor, ele não tem dia fixo, não tem formato fixo. O nosso palestrante tem a liberdade de escolher a melhor forma que ele vai apresentar o tema. O Edilson, hoje, nós vamos fazer o modelo de mesa redonda e eu peço a todos que estão participando que enviem suas perguntas pelo chat ou, se houver oportunidade, que levante a mão aí que a Tainá controla para todo mundo ter oportunidade de poder perguntar e participar dessa discussão, que ela é basicamente obrigatória hoje em quem atua com medicina da dor. Eu vou interromper o meu compartilhamento de tela. Doutor Edilson, a palavra é sua, doutora Tainá, a palavra também é sua.
Bom, obrigado então pelo convite, Carlos. É um prazer estar aqui conversando contigo de novo. Eu tenho algumas imagens, não vai ser uma aula num formato de palestra, então eu só vou colocar algumas imagens aqui, vou tentar compartilhar a tela para ilustrar, para não ficar muito monótono e para o pessoal não ficar com inveja da minha tela aí, né? Que eu estou numa praia ali e tudo mais, mas isso aí é só na tela, viu? Na verdade, eu estou em Porto Alegre. Vamos ver se eu consigo compartilhar aqui. Acho que tem que me liberar ali o compartilhamento, né? Tá, vamos lá então. Compartilhando tela. Vou colocar aqui. Isso aqui é uma breve introdução que eu falo, inclusive até para a maioria dos meus pacientes, eu acabo mostrando algumas coisas disso para eles terem uma noção de porquê das terapias regenerativas, né? Mas como foi falado, eu sou ortopedista, né? Eu vou contar um pouco da minha história, assim, para vocês saberem como que eu cheguei na área da dor e como que eu cheguei na área da regenerativa, né? Eu me formei em ortopedia, né? Fiz residência e fiz um treinamento em cirurgia de coluna, bem na época que a gente estava na época de ouro das grandes cirurgias, eram grandes próteses, tinham surgido as artrodeses de coluna, então foi o apogeu da idade do metal, né? Assim, as grandes empresas as melhores empresas eram as empresas fabricantes de prótese com precisão suíça, e o melhor parafuso era aquele que tinha uma rosca que era milimétrica e que a gente tinha que fazer um curso para aprender a colocar aquele parafuso. Então, enfim, foi a época de ouro dos implantes metálicos, né? E que ainda existe. Essa época não acabou totalmente. Hoje em dia, a grande maioria das cirurgias ortopédicas ainda são baseadas nesses implantes, né? Mas o que aconteceu assim que acabou me levando para essa área, né? Em primeiro lugar, dentro da coluna, eu comecei a fazer alguns cursos e alguns treinamentos que eu comecei a aprender a tratar o paciente sem as cirurgias, né? Comecei a ver que muitos pacientes acabavam melhorando com bloqueios, com infiltrações, e não precisavam ser submetidos a uma artrodese. Daí eu tive uma oportunidade de fazer um mestrado com uma pesquisa com pacientes da minha clínica do dia a dia, que hoje, no Brasil, infelizmente, isso não é uma coisa muito comum, né? Tanto a pós-graduação de mestrado quanto doutorado, às vezes existe uma separação, existe uma quebra do vínculo com a realidade do dia a dia, né? Tu é ortopedista, é cirurgião, está tratando coluna, está tratando joelho, aí tu vai fazer um doutorado, eles te dão meia dúzia de ratinho, tu tem que replicar a pesquisa do teu orientador pela enésima vez, e são trabalhos que não têm nada a ver com o teu paciente do dia a dia, né? E eu fui abençoado de poder usar meus pacientes e estudar a questão da degeneração discal. Na época, isso aí foi 2005, 2007, estava nascendo esses estudos que hoje a gente fala PCR todo dia por causa do Covid, e na época a gente estava começando, estava se popularizando o PCR, inclusive era artesanal. Eu cheguei a fazer um PCR que era muito manual, que era com um gel, tipo de uma gelatina, que era o gel de poliacrilamida, né? E daí, claro, depois veio a tecnologia, se informatizou, tudo se automatizou, mas eu consegui fazer um estudo que avaliou uma das causas da degeneração discal, que é
uma alteração em um dos genes da molécula do agrecan, que é uma das principais moléculas responsáveis pela hidratação do disco, né? E aquilo foi muito bom para mim, porque eu comecei a ter uma compreensão de todo o processo degenerativo da coluna, né? E daí, com isso, continuei estudando, infelizmente, esse estudo não trouxe um resultado prático para o tratamento, né? Até na época surgiram propostas de fazerem testes diagnósticos para a gente avaliar uma tendência à degeneração, né? Pegar um paciente jovem, fazer essa análise de polimorfismo para saber se ele vai degenerar, né? Mas como a degeneração discal ela é multifatorial, não é só genética, né? O estudo acabou ficando limitado, né? Mas daí eu continuei essa busca, né? Continuei aprofundando os estudos para dor, né? Fiz vários treinamentos, fui para fora fazer cursos de ultrassom, né? Inclusive os treinamentos de ultrassom que eu fiz foram fora, e eu via que lá fora eles usavam os tais dos biológicos, né? Eles injetavam, vamos usar os biológicos. Eu perguntei, o que são esses biológicos, né? Eles falaram, olha, o biológico é o PRP, o plasma rico em plaquetas, é o aspirado, o concentrado aspirado de medula óssea, né? E daí eu voltei para o Brasil e vi assim que nessa época era 2012, por aí 2013, fui ver o CFM tinha colocado uma pedra em cima do PRP, né? Eles tinham, o CFM saiu um parecer em 2011 falando que que o PRP era experimental, não tinha evidência e tudo mais, e que só poderia ser utilizado no âmbito de pesquisa clínica, né? De ensaios clínicos devidamente registrados e tudo mais, né? Embora já exista no Brasil um grande grupo aí que cada vez mais cresce, né? Que tem defendido, estudado e preconizado o uso, né? Então, não me restou outra coisa a não ser montar um estudo clínico, e me surgiu uma oportunidade de um doutorado, que é isso que eu estou terminando, e eu montei um estudo clínico para estudar o PRP na coluna vertebral, né? Estudar o uso do PRP na coluna, né? E o que a gente sabe hoje, assim, em relação à doença degenerativa, né? Só para o pessoal ter um pouquinho de... Deixa eu passar aqui o slide, um pouquinho, só para o pessoal ter um pouquinho de noção, é que, na verdade, essas doenças degenerativas que causam as dores por degeneração, elas estão presentes em toda a população, né? E com o aumento da expectativa de vida, né? A tendência da nossa expectativa de vida aqui já está beirando 100 anos, né? Isso aqui foi na década há uma década atrás, era 73, mas já está aqui beirando os 90 e poucos anos, né? Cada vez mais essas doenças degenerativas vão aparecer, vão estar presentes, né? E, além disso, nós temos doenças traumáticas, doenças pós-traumáticas, né? Muitas vezes, uma fratura, uma lesão articular deixa uma sequela que vai causar uma artrose, vai causar uma dor crônica, né? E dos tratamentos que nós temos hoje em dia, eles não são modificadores desse curso de doença, né? Inclusive, hoje em dia, tem estudos mostrando um efeito deletério na cartilagem, injeções de esteroides interarticulares que se usou durante décadas. Hoje está se sabendo que o corticoide interarticular ele acelera a artrose. E, como eu havia falado antes, a solução final acabam sendo cirurgias de grande porte, né? Cirurgias, próteses, artroplastias, e na coluna, a artrodese, porque a artroplastia, hoje nós já temos uma opção de artroplastia para a coluna cervical, ainda tem, em fase de pesquisa, uma artroplastia lombar, mas ainda não está totalmente liberada para o mercado.
Mas todas essas grandes cirurgias, elas têm uma coisa em comum, né? É comum para quem faz clínica de dor, às vezes vem um paciente com uma prótese de quadril, uma prótese de joelho ou uma artrodese de coluna, que no exame, como se diz no linguajar ortopédico, o raio-x está lindo, né? A gente tem lá o parafuso bem fixado, bem posicionado, a prótese também posicionada perfeitamente, com uma angulação perfeita, mas o paciente olha para nós e diz: doutor, eu continuo com dor, né? Então, muitas vezes se faz uma cirurgia grande, enorme, né? Melhora um pouco a mobilidade, mas o paciente continua com os sintomas dolorosos, né? Então, isso foi uma das coisas que mais me levou para o estudo da dor, como um geral, e também para a área da regenerativa, né? E daí acabei caindo principalmente nas pesquisas com PRP, né? Aqui, para vocês terem uma noção do que é o PRP, né? PRP é a sigla do plasma rico em plaquetas, né? Que é um produto que já se usa há mais de 30 anos na medicina. A gente sabe hoje dos efeitos que a plaqueta tem na coagulação, né? Que ela ativa faz toda a ativação do coágulo de fibrina e estanca as hemorragias, mas a plaqueta ela tem uma função muito mais nobre, que é a função do reparo tecidual. As plaquetas, elas têm dentro de si diversos grânulos, né, que são chamados alfa-grânulos e que possuem fatores de crescimento que eles são primordiais para estimular o processo cicatricial de um tecido lesado, né? Então, a partir disso aí, começou-se a utilizar as plaquetas. Os primeiros usos das plaquetas foram em cirurgia cardíaca, inclusive. O pessoal da cirurgia cardíaca tinha muita dificuldade de fazer cicatrizar a esternotomia, que quando se abria o tórax, né? Quando fazia a esternotomia, que se cortava, se abria o tórax, mesmo fazendo uma boa amarria, até devido à depressão do paciente, de ser uma cirurgia muito grande, muito traumatizante, muitas vezes dava descenso de sutura, dava infecção, né? E daí eles começaram a usar o gel de PRP, né? Porque o plasma rico em plaquetas, quando ele é ativado, ele forma um gel, né? E eles começaram a usar esse gel de plaquetas na ferida operatória e teve um sucesso tremendo. Viram que realmente estimulava muito a cicatrização. Isso aí já é um senso comum, já existem vários estudos, ensaios clínicos, inclusive meta-análises, demonstrando a vantagem de usar um gel de fibrina no fechamento da esternotomia com sucesso, né? E daí começou a se expandir o uso, né? Na odontologia, o pessoal que faz cirurgia bucofacial, faz implante dentário, começou a utilizar também, né? E dentro da medicina, várias áreas da medicina começaram a utilizar o PRP, principalmente os ortopedistas, né? Nós temos, na Espanha, tem um grupo de estudos que publica muito, né? Que eles já têm mais de 15 anos de segmento dos pacientes para artrose de joelho, tendinopatias, e as publicações deles todos demonstram, né, uma vantagem, né, do PRP sobre a terapia convencional. Aqui a gente tem alguns dos fatores de crescimento, né, que estão presentes nas plaquetas, mas na verdade são mais de 40 fatores, né? Então a plaqueta, eu falo para os meus pacientes, que é aquela caixinha de ferramentas que está circulando no nosso corpo quando é preciso, ela é utilizada e vai fazer o reparo do tecido. E o PRP realmente é vamos dizer que é o ortobiológico, né, o biológico mais utilizado dentro
da ortopedia regenerativa, dentro da medicina regenerativa, quando a gente fala em utilização, assim, né, em volume de utilização, né? E então daí eu comecei, fiz um projeto de estudo, né, como existia um parecer do CFM que a gente não pode estar utilizando o PRP sem estar no ensaio clínico. Eu me matriculei num programa de doutorado, fiz um projeto, apliquei na plataforma Brasil, tem todo um trabalho, um ritual para se seguir, né? E comecei a fazer. Primeiro, eu fui atrás, eu fui em busca, né? Eu fui em busca de várias coisas, na verdade. Assim, né? Primeiro, eu fui em busca de um protocolo de preparação do PRP, né? Porque essa preparação, esse concentrado de plaquetas, se a gente vai ver na literatura, existem diversas técnicas e vários estudos dizem, olha, a gente tem que padronizar, tem que fazer uma técnica que seja reprodutível, porque não adianta o Edilson aqui fazer uma técnica, o Carlos Marcelo fazer outra, e daí não, laranja não é maçã e que não é banana também. Então, a coisa muitas vezes se confunde, né? E isso acaba falando contra essa terapia, porque tu não consegue ter uma padronização e uma avaliação padronizada, uma avaliação homogênea dos resultados, né? Então, daí o primeiro artigo que eu publiquei foi sobre uma técnica que era mais simples, né? E mais reprodutível e mais barata de se fazer, né? Foi o primeiro estudo que eu publiquei. Depois até eu posso disponibilizar, todos esses artigos podem ser disponibilizados depois para a audiência ali, quem tiver interesse, né? E daí, a partir daí, eu montei um ensaio clínico. O ensaio clínico ainda está em andamento, mas eu já consegui publicar os resultados iniciais da série de casos iniciais onde eu fiz o estudo piloto. Como eu precisava testar questionário, testar todo o protocolo de aplicação do PRP e tudo mais, eu selecionei alguns pacientes, fiz um estudo piloto e os resultados foram tão bons que eu peguei e consegui escrever com o pessoal e acabei publicando também, né? E a partir daí eu acabei também aprimorando essa técnica de produção do PRP. Ela tinha, no primeiro artigo, tinha algumas dificuldades do pessoal reproduzir, né? Muita gente entrando em contato comigo, tinha dúvida, não conseguia, sem um treinamento mais aprofundado, repetir, né? E daí eu acabei fazendo algumas modificações nessa técnica e agora, recentemente, no final do ano, na entrada do ano, saiu a publicação dessa nova técnica, que é bem mais simples e que eu acredito que ela vai ser bastante reproduzida, porque ela é um sistema que a gente chama um sistema fechado, quer dizer, a gente não precisa daí estar utilizando uma capela de fluxo laminar ou coisa parecida, um sistema fechado, mas tem a vantagem de ser dupla centrifugação. Então, a gente consegue ter uma concentração ótima de plaquetas, né, e de fatores de crescimento, e dentro de um sistema fechado e a um baixo custo, né, que são todas as coisas que a gente procura, né. E daí a gente começou a estudar e participar de alguns grupos também. Existe já uma associação de estudos, né, de terapia regenerativa, que a gente fez até os congressos, já alguns cursos, né? E a partir daí a gente está crescendo, inclusive já mandamos para o CFM alguns dossiês, alguns comunicados mostrando a literatura, né? Que o primeiro parecer do CFM foi em 2011, né? Então assim, tem mais de 10 anos. Depois foi 2015, né? E de lá para cá eles estão em silêncio. Então, o número de publicações que teve sobre os efeitos benéficos, né, de PRP, as evidências são gritantes, né? Já existem dezenas de ensaios clínicos, dezenas de meta-análises e revisões sistemáticas. Para vocês terem ideia, no joelho, que é a articulação que tem mais publicações, até porque
ela é de mais fácil acesso, tem um maior número de pessoas fora do Brasil fazendo estudos com os biológicos. Já existem mais de 20 revisões sistemáticas e meta-análises, né, sobre o efeito benéfico do PRP, e todas elas concluem que o efeito é melhor, que é favorável ao PRP, né? Não, nenhuma encontra problemas sobre o uso, né? Inclusive em relação a conseguir adiar a indicação de uma prótese, diminuir a dor, melhorar a mobilidade. Então, tem várias coisas que melhoram no paciente, né? E então daí eu comecei a estudar cada vez mais isso. Já estou, como falei antes, numa fase final desses estudos, né? Então espero logo estar defendendo aí a minha tese, mas quero continuar com os diversos colegas, as diversas amizades que eu acabei fazendo ao longo desses anos aí pelo Brasil afora, que a gente tem um grupo de pesquisas que está cada vez crescendo mais, né? Que é um grupo de amigos, de pesquisadores. Eu acho que cada vez vai crescer mais, e eu espero que logo saia essa liberação do CFM para uso clínico, né? Porque as evidências, elas estão aí, basta procurar no PubMed para a gente ver que tem evidência de sobra, né? Eu não sei se a Tainá quer fazer alguma pergunta, assim, para dar uma quebrada aqui na... Excelente toda a sua exposição, doutor Edilson. Tem uma pergunta aqui no chat do Miller, perguntando qual gene que o senhor estudou no mestrado. Se o senhor quiser falar um pouquinho mais sobre isso. Sim, posso falar. Bom, como eu havia falado, a gente tem dentro do... Deixa eu abrir uma outra... Deixa eu só abrir aqui uma outra tela que eu vou ilustrar aqui, daí o pessoal vai entender um pouquinho mais sobre o que eu estudei aqui. Aqui. Doutor, outra coisa que eu acho que seria interessante, assim, deixa eu falar um pouquinho mais sobre o doutorado, como que é essa pesquisa na prática, assim, o que o senhor tem feito, e se puder contar um pouquinho dos resultados, Sim. também a gente fica curioso. Tá. Bom, o que eu estudei no mestrado foi o seguinte: a gente, naquela época, estavam se descobrindo todos os componentes, os microcomponentes do disco intervertebral e da cartilagem também, né? Porque existe uma analogia muito grande entre o disco e a cartilagem articular do joelho, do quadril. Tem uma semelhança, elas não são idênticas, né? Mas tem uma semelhança muito grande. E, além do colágeno, nós temos chamados proteoglicanos. O principal proteoglicano é o agrecan, né, que foi o foco da minha pesquisa. O agrecan, ele é um proteoglicano que ele funciona como se fosse uma escova cheia de cerdas, né? E na ponta dessas cerdas existe uma carga negativa, que nessa carga negativa vai ser atraída a molécula de água, né? Então, daí o que acontece? Num paciente saudável com essa molécula de agrecan normal, essas cerdas vão estar cheias de moléculas de água, né? Enquanto que num indivíduo que tem uma alteração, tem um polimorfismo, que a gente chama, que dentro da população existem várias manifestações dessa molécula. Existem indivíduos que têm essa escova um pouco menor, um pouco mais curta. Então, ele vai ter uma capacidade menor de reter água, né? Então, esse paciente vai ter uma tendência de degeneração maior, né? Então, no meu estudo foi feito, né? Foi um estudo populacional. Eu selecionei pacientes que tinham degeneração discal, que tinha imagem de degeneração na ressonância, e fiz a genotipagem do gene agrecan, né? E daí foi visto que os pacientes que tinham mais degeneração, este gene, ele tinha a gente fala que é o tamanho, que o número de repetições desse gene era menor. Então, tinha uma alteração, né, que foi comprovada.
esse gene ele já foi fruto de pesquisas em vários lugares do mundo. Até antes de eu começar a pesquisa, o pessoal do Japão já tinha publicado, o pessoal na Grécia, Estados Unidos, e todos eles demonstraram isso, né, que essas variações realmente levam a uma tendência maior de degeneração. Mas o que acontece? Dentro das moléculas do disco ali, nós temos várias que também exibem alterações com o tempo, né? Existe um polimorfismo em moléculas de colágeno também, na elastina, nas próprias metaloproteinases, que são as enzimas que ajudam na degradação do disco doente. Existe um polimorfismo também, tem pacientes que têm uma atividade maior das metaloproteinases. Então, nessa época, nessa década ali, a primeira década dos anos 2000, foi uma década de descobrir essas causas da degeneração, né? Só que, em termos práticos, para tratamento acabou não trazendo, né? Como eu falei antes, se tentou até fazer alguns chamados microarranjos, né? Os macroarrays, pegar várias proteínas, vários genes e fazer uma genotipagem para ver se o indivíduo vai ter tendência, né, à degeneração. Até inclusive hoje está com a medicina de precisão e a medicina integrativa, tem testes genéticos que tu consegue analisar milhares de genes, né, e ver algumas tendências a doenças, né. Tu pode fazer isso também para artrose, para doenças degenerativas, né, através desses polimorfismos, né. Eu não sei se pro Miller está respondido a pergunta, né. Deixa eu ver Doutor, e aqui. sobre o doutorado, como que está sendo a pesquisa? O senhor pode falar um pouquinho Sim, também? posso. Bom, daí a primeira parte do doutorado, como eu falei, eu fiz uma padronização, como o PRP não existe uma técnica assim, olha, não existe uma técnica padrão para a produção do PRP, e isso é uma queixa muito grande dentro da literatura. Todas as revisões falam, olha, não tem como comparar o estudo de A com o B, porque a técnica deles foi diferente, né? Então, inclusive, todas as sociedades de pesquisa hoje, elas clamam por uma padronização, né? Inclusive, tem a Academia Americana de Ortopedia tem até um site, eles fizeram dos requisitos mínimos para fazer a apresentação de uma técnica e como que tu vai descrever num estudo clínico essa técnica para ter uma padronização mínima e poder ser repetido, né? Então, daí eu produzi essa técnica, que depois foi aprimorada com esse artigo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o artigo aqui, que daí a gente fica... Só um instantinho, eu vou interromper um pouquinho o compartilhamento, vou abrir aqui os artigos, daí o pessoal depois até pode... E daí, deixa eu ver aqui. Eu vou colocar esse aqui. Deixa eu só ver onde é que abriu. E uma coisa... Abriu aqui.
tentar compartilhar a tela aqui. Editor de texto, onde é que está aqui o Word? Vamos ver se vai abrir agora. Bom. Tá, não, tá, iniciou o compartilhamento, mas não aparece para a gente. Espera aí, vamos de novo. E agora acho que foi, né? E agora apareceu. Bom, daí como eu disse, assim, a gente acabou fazendo um estudo piloto, uma fase piloto do nosso estudo, né? Que foi o que, assim, o que é o nosso conceito, né, desse estudo? Em primeiro lugar, assim, existem dentro da coluna várias estruturas que acabam por sofrer a degeneração. Porque às vezes a gente pensa assim, vamos fazer o PRP para regenerar, vamos dar uma injeçãozinha dentro do disco, né? Todo mundo já pensa naquela coisa assim, vamos injetar no disco. Mas se a gente for ver, existe todo um processo degenerativo que vai ocorrendo na coluna que não atinge só o disco. Quando o disco vai perdendo a sua função mecânica, existe uma sobrecarga mecânica nas facetas articulares, que vai gerando dor facetária e artrose facetária, né? Esse paciente também vai ter uma atrofia muscular por desuso, né? E a doença discal como um todo ela é complexa, ela pode ser só uma desidratação, pode ter rupturas internas, como a dor discogênica, pode ter uma hérnia de disco. Então, existem várias facetas, assim, de várias manifestações da degeneração, né? Num paciente mais inflamado, ele vai ter uma quantidade grande de citocinas inflamatórias no espaço peridural, né, nas raízes nervosas, né? Então, nesse estudo que eu estou conduzindo, né, a gente parte do princípio assim, que não é um alvo apenas que a gente vai atingir, né? Por isso que é uma injeção chamada injeção personalizada multitarget, né? Com vários alvos, né? A gente não vai fazer uma injeção apenas em um alvo, né? Tem vários estudos que dizem, olha, vamos injetar dentro do disco, vamos injetar na faceta, no joelho, por exemplo, é mais fácil. Olha, vamos fazer uma injeção intraarticular no joelho, mas a coluna é mais complexa. Então, a gente criou um método de avaliação, né, que a gente descreve no estudo, que a gente faz uma avaliação clínica e radiológica e elege os alvos, né? E a partir dessa eleição dos alvos, a gente consegue daí, né, fazer a injeção nas diversas estruturas que a gente avalia que precisem de uma terapia, né, biológica, né? Aqui é bom a gente deixar claro assim que o PRP ele tem um efeito cicatricial e tudo mais, mas ele tem principalmente um efeito anti-inflamatório e de reparo tecidual, mas não tem como a gente dizer assim, olha, eu vou pegar um disco preto, na linguagem médica, você sabe que o disco preto é aquele disco que está degenerado, está desidratado, né? Se eu vou fazer uma injeção de PRP dentro do disco, aquele disco vai se reidratar de novo, vai ficar brilhando de novo, né? Isso está se buscando técnicas para isso, ainda não se conseguiu fazer uma dose, uma reprodutibilidade para isso, né? Mas não dá para pensar que uma injeção de PRP vai deixar o disco reidratado de novo, jovem, de quando o paciente tinha 20 anos de idade, né? Então, é mais um modulador do processo degenerativo. O que a gente vê é que ele controla a dor do paciente. Nesse nosso estudo, a gente acompanhou os pacientes por mais de um ano e a gente viu que teve uma diminuição da dor, né? O Roland Morris, que era o questionário que a gente utilizou, ele teve um decréscimo importante e manteve, né? A escala visual analógica também,
E, mais importante, o uso de analgésicos, né, diminuiu bastante e se manteve diminuído ao longo do ano, né? E isso é um achado clínico muito importante, né? Porque quem trata dor crônica sabe que às vezes o paciente é polifarmácia, tem 5, 6 medicações diferentes e 15 efeitos colaterais somados, né, com todas as medicações, né? Então, se a gente consegue um tratamento que é do próprio paciente, que vai fazer uma injeção, que vai diminuir o uso daquelas medicações, já é uma luz, assim, para o paciente, né? Além de economizar também o custo todo de medicação, né? Então, nesse artigo, que faz parte do estudo, a gente conseguiu demonstrar que realmente o uso do PRP, ele consegue diminuir o uso de medicação. Os pacientes tem um questionário que a gente traduziu, que é o questionário da Sociedade Americana de Coluna, o NES Questionnaire, que é um questionário de satisfação, e o paciente também demonstrou uma grande satisfação com o procedimento, repetiria o procedimento com certeza, né? E recomendaria para amigos, né? Então, teve assim um índice de aderência ao tratamento, de satisfação com o tratamento muito grande, né? Então, aqui a gente vê o efeito do tratamento ao longo do tempo, né? Ao longo das 52 semanas, né? A gente vê que nesse estudo, o que a gente usou de alvos de multi-target, né? A gente fez uma injeção peridural caudal, né, no paciente com PRP. Os pacientes que tinham doença discal com perda de altura e tudo mais, a gente selecionou alguns para fazer com segurança uma injeção intradiscal. Até a gente teve uma limitação, a gente procurou limitar ao máximo a injeção intradiscal, como existe sempre aquela chance de ter uma complicação, ter uma discite e tudo mais, a gente evitou usar intradiscal em todos, né, assim. E o que a gente viu foi o seguinte: mesmo não fazendo intradiscal em todos, os resultados foram bons, né? Então, até o que a gente recomenda, assim, olha, se o paciente não tem muita alteração discal, não mexe no disco, porque sempre tem uma chance, né? Já existem publicações, outros colegas que estão fazendo trabalhos sérios, que têm coragem de expor as complicações, eles têm inclusive publicado as complicações, eles mostram, olha, essas injeções podem resultar em discite, então não é para qualquer um sair fazendo, e tu tem que ter critério, né? Tu não pode ser qualquer paciente, existe até uma relação com aquela contaminação com aquelas bactérias que causam alteração de MODIC, né? Já está comprovado isso também. Então, isso aí resultaram em vários outros estudos secundários, né, que a gente está aprendendo hoje em dia sobre isso, e que está cada vez limitando mais, não está se contraindicando, não vai ser banida, né, a indicação de injeção intradiscal, mas o pessoal está cada vez colocando mais critérios e tentando amadurecer essa técnica, né? E o que a gente vê é que a injeção peridural, a injeção perirradicular também, ela acaba trazendo bons resultados, né? A injeção facetária e perifacetária também, para a dor facetária, acaba também trazendo alívio da dor. Já tem vários, inclusive, ensaios clínicos demonstrando isso e demonstrando superioridade em relação à injeção de corticoide, que é a injeção tradicional para a injeção de teste ali para a faceta, né? E daí, no último artigo, então, deixa eu interromper aqui, daí eu vou colocar o último artigo, que é o que saiu. Nesse trabalho, o senhor associava algum tipo de reabilitação, fisioterapia, ou não era padronizado? Como que ficou essa parte? A fisioterapia era padrão conforme
conforme a disponibilidade do paciente. Como a gente está passando o tempo, já? Não, alguém está com Alguém o está com áudio o aberto? telefone ligado. Eu vou desativar o áudio, o senhor reativa, que às vezes alguém esqueceu. Não, era o meu. Tá... Não, eu vou desativar porque alguém deve ter deixado. Sim, sim. Aí o senhor reativa aí, por favor. Tá. Pode reativar, doutor Edilson. Tá, já achei o outro artigo aqui. Daí esse aqui é o que saiu agora no ano novo, né? Que a gente descreve a nova técnica, que até eu posso apresentar aqui rapidinho, porque ela é extremamente simples para quem já mexeu um pouquinho com essas técnicas, vai ver que ela é perfeitamente reprodutível, né? Porque a gente tinha, quem está trabalhando com isso sabe que a dupla centrifugação estava sendo exigido capela, e daí tu faz a primeira centrifugação, daí tu tem que pegar, aspirar o, o plasma e separar das hemácias, daí tu coloca em outro tubo. Tudo isso é caro, é dispendioso, leva tempo, né? Tu tem que ter uma equipe, tem que ter biólogo e tudo mais. Então, daí o que a gente viu, assim, a primeira coisa que eu pensei, puxa, se tu vai, tá fazendo essa separação, se tu fizeres as duas centrifugações sem mexer no tubo, sem fazer nada, será que não concentra do mesmo jeito? E daí eu peguei e fiz os testes, peguei algumas amostras e vi que a concentração era basicamente a mesma. Então, que fazer todo esse, vamos dizer, esse ritual, né, de trocar de tubo e tudo mais, na verdade é uma coisa um tanto desnecessária, aumenta risco de contaminação, mesmo fazendo em capela, tu está tirando, daqui a pouco vai respingar em ti o sangue, vai contaminação não só do produto, mas do operador, né? Então, daí, basicamente, essa técnica, né, que é descrita nesse artigo, aqui tem a descrição dela, a gente coleta num tubo de ACD, o amarelo comum, que é o mais utilizado. A gente faz a primeira centrifugação, né, a chamada soft spin, né, que é uma velocidade menor, né, que vai separar em duas camadas aqui, para a centrifugação, e depois já faz a segunda centrifugação, que daí vai acabar sedimentando, vai fazer o buff coat, que é aquela camada onde ficam os leucócitos, aqui ficam as células brancas, né? E daí, através de uma punção com uma agulha aqui, a gente consegue, né? A gente coloca até uma agulha guia, né? Primeiro uma agulha rosa, e daí por dentro usa uma agulha espinhal, que vai até lá e vai, primeiro retira o plasma pobre, e daí depois aspira o PRP aqui. Com essa técnica, a gente conseguiu uma concentração em torno de 3,5 vezes, até 4, 5 vezes a concentração basal, que é uma ótima concentração, né? E tudo isso sem abrir, né? Sem usar capela, sem ter que abrir, trocar de tubo, e tudo isso em 20 minutos, né? São 12 minutos na primeira centrifugação e 8 minutos depois, né? Considerando que um dos grupos que mais publica, que é o grupo do Anitua e do Michael Sanches, lá da Espanha, que eu tinha falado antes, eles têm uma média de 20, 30 artigos por ano, né? A técnica preconizada por eles é 8 minutos, né, só, e a média de concentração deles é 1,5 vezes, 2, né, o plasma rico em growth factors, que eles chamam, que eles têm marca registrada, né? Então, se a gente conseguiu 13,5, está superior ao que eles usam, e os resultados clínicos que a gente está tendo, né, nesse estudo, no estudo que a gente está conduzindo, os resultados estão bem satisfatórios, né? Esse artigo aqui, ele pode ser
baixado existe esse site dessa editora aqui, que é a Curious, né? Pode ser baixado, qualquer um pode entrar ali, baixar, inclusive, a avaliação e tudo mais. Essa é uma editora que está fazendo artigos free e bastante fáceis de fazer uma publicação aos pares, né, com revisão aos pares, né. Então, basicamente, é isso que a gente conseguiu, né? E a gente conseguiu, inclusive, um plasma, um aumento dos monócitos, que a gente sabe que tem ali um efeito regenerativo maior, né, dentro das células brancas ali. Se a gente faz com buff coat, né, a gente vai ter um efeito regenerativo maior por causa dos monócitos, né? E deixa eu ver das perguntas aqui. Tem a pergunta do Gustavo, o senhor está vendo o chat? Do eu Gustavo abri o Drummond. chat. Alguma descrição da utilização em relação à utilização de células tronco, célula de pouso, contrário. Existe, Gustavo, existe o concentrado de células tronco, a fração vascular estromal, que a gente chama, né, que é do tecido adiposo. Tem trabalhos que eles estão fazendo uma mistura de PRP com tecido adiposo. Tem um francês lá, o Jérôme Magalon, né, e tem até, inclusive, um artigo piloto para uso na intradiscal, que eles fizeram um piloto, mas não publicaram nem nada além, né, depois. A Cornella, eu não me lembro o nome dos autores aí, mas eles têm já tem vários estudos associando PRP com a fração vascular estromal. O problema do tecido adiposo ainda é que ainda não se conseguiu uma separação e ainda não se sabe bem como separar e qual célula que tem que pegar ali do tecido adiposo. Mas já tem alguns produtos ali, tem inclusive já registrado na Anvisa, o Lipogenes, eu acho, que é até eu não trabalho com eles, não estou fazendo propaganda, mas eles já estão no Brasil, e está se usando, inclusive, para artrose facetária, estão fazendo esse concentrado de tecido adiposo e estão injetando, né? A pergunta ali, no Brasil já pode ser usado PRP? Bom, o que acontece, Lancaster? O Conselho Federal de Odontologia já regulamentou para uso na odontologia, o de Medicina Veterinária já regulamentou para Medicina Veterinária, e o de Medicina, infelizmente, não regulamentou ainda, diz que ele pode ser usado, sim, desde que em ensaios clínicos devidamente registrados. Então, assim, não é proibido, né, mas a gente não pode estar usando na prática diária clínica, ainda não está totalmente liberado. A gente está... existe um grupo de colegas que pesquisa e que tem feito revisões da literatura, tem alimentado o CFM com vários dossiês de evidências, mas, infelizmente, o burocrotossauro do CFM ainda não conseguiu dar um passo adiante para liberar. Eu acho que aqui no Brasil a gente está muito atrasado. Qualquer país que tu vai aqui para o lado, para a Argentina, tu vai para a Espanha, Estados Unidos, existe milhares de publicações por ano sobre PRP e o pessoal usa, né, sem problema nenhum, né? Então, eu não entendo por que a biologia do homens brasilienses é diferente da biologia do resto do mundo, né? O site é o Curious. Vou colocar aqui. Doutor, se o senhor puder falar também a pergunta do Guilherme, né, sobre o benefício na artrose facetária. Sim, existe benefícios, já existem mais de um ensaio clínico randomizado demonstrando o efeito e a superioridade sobre a injeção de corticoide, né? Existe assim, a longo prazo, né? Porque o importante dessas técnicas é a gente pensar assim, olha, isso é um tratamento para longo prazo. E o que a gente vê, principalmente com o uso do PRP? Quando tu compara o PRP com uma injeção de corticoide, nas primeiras 2, 3 semanas,
o corticoide, dependendo do perfil do paciente, da dor do paciente, o corticoide pode até ter um alívio maior das dores, porque ele tem um efeito anti-inflamatório, mais analgésico, e o PRP, muitas vezes, ele cria um ambiente mais inflamatório para promover o reparo tecidual. Ele tem uma daquelas proteínas, daqueles fatores de crescimento, é o fator de crescimento vascular, né? Então, ele aumenta os vasos sanguíneos da região, né? Até para poder ter um efeito cicatricial, tu tem que aumentar os vasos sanguíneos, né? É que nem se tu quer desenvolver uma região, tu vai ter que ter mais estradas, né? Então, é a mesma coisa. O PRP, para fazer o reparo tecidual, ele aumenta os vasos sanguíneos, e isso, em alguns pacientes, pode ter ali nas 2, 3 primeiras semanas, inclusive, um aumento dos sintomas, o paciente pode ter um pouco mais de dor, e daí, a partir dali, daí vai começar a fazer fisioterapia, vai começar a fazer um trabalho físico, né, para estimular, inclusive, a circulação da musculatura e tudo mais, e daí, a longo prazo, com 1 ano, 2 anos, enquanto aquele que fez o corticoide ele vai ter novas crises, no PRP a incidência de crises vai ser menor daí. Tá? A gente está fazendo no nosso grupo, além desse ensaio clínico, a gente está terminando agora, está conduzindo uma revisão sistemática sobre o PRP. Já existe, inclusive, algumas revisões, existem umas 2, 3 revisões, são um pouco mais limitadas, uma é só sobre PRP no disco, outra pegou só artigos em inglês, né, mas falando favoravelmente, né, e a gente está fazendo uma mais ampla, com outras línguas, e como surgiram estudos mais novos, a gente espera ter uns 20, 30 artigos nessa revisão, a gente vai demonstrar, daí nessa nossa revisão a gente está vendo PRP na faceta, o PRP peridural, né, que até quando a gente começa a estudar isso, a gente pensa, eu vou fazer uma injeção peridural de PRP, dá aquele medo, né? Pensa, não vai dar um problema lá dentro, né? Mas não. Se vocês lembrarem, quando tem aquela cefaleia pós-RAC, quando tem fístula licórica, o que o anestesista faz? Pega o blood patch, pega o sangue puro, cheio de hemácia, cheio de ferro, e mete lá dentro e se resolve, né? E a gente está injetando purificado, então é mais purificado ainda e mais concentrado, então não precisa ter medo, né, de injetar isso, né? Claro que isso aí tem que ser feito por um especialista em intervenção, né? Assim, tem que ser um médico intervencionista, que saiba ter os cuidados, por exemplo, na região cervical, tem que ter aqueles cuidados, né, das injeções cervicais, que não vai estar... aí sim que tem que cuidar, porque assim como o corticoide particulado pode ter algum problema, o PRP também, né? Então, ali tem que ter um certo cuidado, mas na lombar via sacral, né, não se tem relato de complicações assim, né, do PRP sacral, né? E estudos são vários que tem intradiscal, né? Tem um ensaio clínico randomizado, muito bem feito pela equipe do Dr. Lutz, que é do Special Surgery de Nova York. E, inclusive, ele que teve casos de complicação de edicite, ele publicou as complicações dele, daí fez estudos em cima disso e colocou uma relação com aquela bactéria, Cutibacterium acnes, né, que é uma bactéria comensal que a gente tem e que ela está relacionada com aquelas alterações do MODIC, né, e que ela se encontra. Muitas vezes, aquele disco doloroso é devido a uma inflamação do osso subcondral, né? Então, às vezes, se a gente fizer um antibiótico no paciente algumas semanas antes, o paciente pode até melhorar bastante, né, das dores só com um antibiótico, né? E tem várias coisas. Tem esse pessoal da Espanha, eles já estão indo um passo adiante, né, que eles já estão tentando fazer uma injeção de PRP no osso subcondral da vértebra, né? Como eu tinha falado antes, que
que as alterações de Modic, às vezes, que são a causa, né? Dentro da artrose do joelho e do quadril, já tem muita pesquisa mostrando que a artrose ela tem uma relação muito grande do osso subcondral com a cartilagem, que não é aquela coisa simples, a cartilagem gastou. Né? Chega o paciente e diz, está com artrose porque a cartilagem gastou. Não é só isso. O paciente começou com uma inflamação, uma calcificação do osso subcondral, daí essa calcificação do osso subcondral começou a alimentar menos a cartilagem, porque tanto a cartilagem articular quanto o disco intervertebral, a nutrição se dá por difusão, né? Na cartilagem, na articulação sinovial, tem a vantagem ali de ter o líquido sinovial ali, que vai nutrir um pouco, mas a nutrição maior se dá pelo osso subcondral. Então, hoje a gente sabe que a doença articular ela é uma doença do osso subcondral, né? Então, fazendo injeção no osso subcondral e tudo mais. Eu acompanhei um grupo lá na Espanha e já tive experiência, já acompanhei pacientes que realmente o efeito da injeção do osso grande no controle dos sintomas, né, e no manejo da dor articular. Né. E daí no disco também está se tentando fazer, é claro que é um procedimento um pouco mais complexo, como se fosse uma vertebroplastia, né? Vai ter que pegar uma cana, um centro cirúrgico, paciente anestesiado, fazer um acerto articular e chegar até o osso subcondral invasivo, né? Mas talvez seja uma técnica que vá ganhar cada vez mais. Isso no PRP, né? Depois a gente tem, eles falaram, Várias pessoal, outras, né, técnicas. sobre gordura, tem o BIMEC, né? Tem várias coisas que a gente está estudando aí, né? É o futuro, né, doutor? Cada vez mais a gente É, caminha para essa direção. sim, e até assim, é importante para o pessoal ter em mente, assim, aqui, quem trata dor, né, quem está tratando dor, vai ter pacientes com e que tem, então vai ter que fazer parte do arsenal, assim, terapia, atividade física, alimentação, ter uma alimentação que não seja inflamatória, todos aqueles pilares que a gente tem ali para tratar o paciente, vai estar dentro dos chamados, a gente chama de ortobiológicos, né? O PRP, o BIMEC, eles vão estar dentro, não é a solução para todos os problemas, né? Mas eles vão ser utilizados, vão ser adjuntos e vão ajudar bastante, já estão ajudando bastante a população que tem dor, né? Assim, né? Excelente. Alguém do bate-papo tem mais alguma dúvida? Quer te falar? Quer perguntar alguma coisa? Parece que alguém estava falando. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar o site dos outros artigos aqui. No bate-papo mesmo? Deixa eu só ver se eu consigo copiar. Doutor, o senhor tem esses artigos? O senhor também pode enviar no grupo, qualquer coisa, no Caminho Sem Dor. Uhum. Doutor Edilson, tem uma pergunta do Marcos Santos, PRP no manejo das lesões do manguito rotador. Existe evidência? E, inclusive, de Campinas, o Renato Bevilacqua tem alguns estudos que ele também está fazendo, os estudos que já estão registrados, né, demonstrou que
lesões parciais a gente consegue manejar, né, muito bem com o PRP, né? Porque todas essas lesões degenerativas, se a gente for ver, vai pegar um estudo de um pós em pacientes idosos, né? O índice de re-ruptura, né, do paciente que faz a cirurgia, que fica, que acaba tendo nova com dor e limitação, às vezes é muito grande, né? E às vezes o paciente não pode ou não quer se submeter a um procedimento cirúrgico, né? A endoscopia de ombro é com anestesia geral, as complicações, né? Às vezes, como eu falei, aquela história da imagem, né? Às vezes tu faz a sutura, fica tudo direitinho, a imagem tá bonita e chega o paciente, doutor, eu tô com dor, não consigo mexer o ombro. O índice de ombro congelado depois de uma artroscopia não é pequeno, né? E, então, daí é uma injeção, uma, duas injeções, três, às vezes são seriadas, né? Tu consegue melhorar funcionalmente o paciente e sem um procedimento de alto risco, né? Não vou nem dizer alto custo, né? Mas de alto risco ali para o paciente, né? Já existe, assim, para resumir, já existem ensaios clínicos randomizados demonstrando a eficácia do PRP na tendinopatia glútea, né? Inclusive, hoje em dia, para tendinopatia glútea, não tem tratamento, né? O paciente que vem com uma bursite de quadril, ali, a famosa bursite de quadril, fala, se tu der uma injeção de corticoide, ali tu está envenenando mais ainda o paciente, né? Tá piorando, tá acelerando ali o desgaste, vai fazer mais atrofia muscular e vai dar mais problema. Então, já existem uns trabalhos do Fitzpatrick, que é um grupo da Austrália, que fez ensaios clínicos e que já comprovou, né, o efeito benéfico, né, do PRP na tendinopatia glútea. Na coluna está surgindo, né, agora bastante, né. No joelho, como eu falei antes, já existem, olha, deve ser uma centena já de ensaios clínicos mostrando melhora da dor, melhora da funcionalidade, protelação da prótese, né? Foi feito um estudo que eles, agora eu não me lembro o tempo exato em anos, mas foi uma coisa, tipo assim, acompanharam pacientes que tinham indicação de prótese, e o paciente que fez PRP levou de 5 a 8 anos para fazer a prótese, né? Enquanto que aqueles que não fizeram PRP fizeram em 2, 3 anos, né? Aqui no Brasil mesmo o pessoal tá fazendo já, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Qual a Qual bactéria? bactéria? É a Cutibacterium acnes aqui. Deixa eu ver se eu só queria abrir aqui para... Eu não consigo compartilhar aqui é aqui. Espera um pouquinho, vamos ver se eu consigo compartilhar aqui. Dropbox, seu computador. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Mas existem vários... esse das bactérias, existem vários estudos que mostram, deixa eu ver aqui. Esse aqui já compartilhei, o multitab, eu vou colocar esse aqui, peraí, se eu consigo compartilhar aqui. Da bactéria é a Cutibacterium acnes, que é uma bactéria comensal, que até tinha um outro nome. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu voltar ali.
Se eu inserir o outro no seu computador. Isso é um problema do Brasil, né? Que com como está barrado, né, o nosso uso, a gente acaba ficando à margem, né, de tudo que está acontecendo foi ali. Ótimo. Tá? Então tem Um Cutibacterium lá. atraso, né, doutor? A A gente gente acaba ficou ficando num atraso. atrasado. Né? Eu até gostaria que se tivesse algum conselheiro do CFM que procurasse se mexer ou até se manifestasse para dizer por que está demorando tanto, porque se tu pegares ali no PubMed, coloca a palavra-chave platelet rich plasma, tem mais de 1.000 publicações por ano. Bom, um tema que tem mais de 1.000 publicações por ano, e se tu vai fazer a revisão, todas são favoráveis, não é falta de Não evidência. justifica, né? E o resto do mundo todo está usando, e aqui no Brasil a gente não está, né? Então, a gente está aí nas mãos, infelizmente, né, desses gestores, né? Eu espero que daqui a pouco alguém tenha uma luz lá e resolva Mude fazer andar esse a cenário, né? regulamentação. Uhum. É verdade. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? A gente já até passa um pouquinho do nosso tempo. Doutor Carlos já está de volta ali. Estamos aqui. Doutor Carlos quer Agora, falar? pergunta que não quer calar aqui, que eu peguei aos 45, é assim, chega atrasado e que senta na janelinha, né? Corynebacterium acnes, 2 níveis como DIC, você trata ou você não trata? This is the question. Esses casos, se passa, assim, ó, às vezes sempre bom a gente fazer, inclusive, um exame físico do paciente, porque às vezes o que acontece? Tira a roupa do paciente e é aquele paciente cheio de espinhazinha de acne na pele, né? Então, ele está totalmente colonizado por essas bactérias, né? Então, antes de fazer um procedimento, principalmente se pensar num intradiscal, até se for fazer uma dissectomia percutânea, alguma coisa, o ideal é fazer pelo menos umas 2, 3 semanas de um antibiótico ali, uma doxiciclina, até uma amoxicilina com clavulanato, alguma coisa ali para dar uma controlada ali naquilo. Né? E às vezes começa a usar aquilo ali, o paciente pode voltar para te dizer assim, doutor, a minha dor melhorou. Sim. Só com o Mas antibiótico. você acompanha a evolução com o PCR, apesar que nesse tipo é bem Não, diferente. vai ser clínica É bem diferente até desse módulo o... de CIT, né, que você pode acompanhar com PCR. Acho que foi informação do não, porque não é uma doença aguda, né? Assim, né? Até o que eles recomendam ali nesse artigo, eles dizem, olha, fazer de 2 a 4 semanas um antibiótico prévio e depois continuar por mais algumas semanas. Né? É uma coisa meio empírica, né? Que tem artigos que estudam mais essa questão das bactérias do MODIC, tem estudos que recomendam usar antibiótico 3, 6 meses. Só que daí tu cai naquela coisa, qual é o paciente que vai usar um antibiótico 3 ou 6 meses? Né? É difícil ter um paciente que vai seguir esse tratamento. Mas se tu fizer pelo menos ali algumas semanas, tu já vai estar esterilizando ele, e daí se tu fizer o biológico em cima, né? E avaliação Perguntou qual o clínica volume. mesmo. Se o paciente vai melhora clínica, o senhor nem parte para fazer intervenção. Não, até assim, por exemplo, assim, se o paciente tem uma dor crônica, tem uma atrofia muscular, tem uma artrose facetária, né? Tem ali uma alteração de MODIC faz primeiro um antibiótico para ter uma segurança maior e daí faz o PRP. Né? É aquela coisa.
vai ter que usar as várias armas, né, que tem disponível, né? Ali falou, Marcel, qual o volume de empregados de PRT? É que ali varia, viu? Varia, depende do acesso ali, pode ser 2 ml por aminal, pode ser 4 ml peridural, né? Disco 1 ml, então varia bastante ali. Mas, viu, Carlos, uma outra novidade, assim, já estão surgindo estudos dos biológicos para paciente oncológico, viu? Eu acho que é uma barreira irracional que existe. Entendeu? Então, É que é aquela coisa, surgiu um estudo em rato que supôs que talvez, quem sabe, tivesse alguma influência e aumentasse o risco de câncer. E daí se colocou uma pedra em cima e ficou um conceito. Mas já foram feitos vários estudos desmistificando isso, inclusive estudo populacional com esses pacientes que são submetidos a ortobiológicos e viram que esses pacientes têm menos incidência de neoplasia que a população normal, né? E tem se usado, por exemplo, paciente que tem aquelas queimaduras por radioterapia, né? Tu pode estar usando um plasma rico em fibrina para aliviar a dor e acelerar a cicatrização daquela queimadura por radioterapia, né? E tu não vai estar aumentando a chance de ter mais célula cancerígena, né? Até porque todos esses vai... estudos que relacionam ao aumento da incidência de câncer, eles têm o viés que eles... igual tem estudos que relatam aumento de morbimortalidade com o uso de alta dose de opioide. O paciente que usa alta dose de opioide, ele tem uma doença pior. Né? Então, o paciente que a requer... chance de ter problema é maior. Então, por exemplo, o paciente que necessita de tratamento... Então, normalmente é o paciente inflamado, com problema de dieta. Exatamente. A incidência de câncer nesses pacientes também é maior. Então, essa relação ela tem que ser muito bem filtrada. Então, o que eu sempre falo, cara, sabe o que dá câncer? Viver. Se você não viver, você não tem câncer. Viver dá câncer. 25% da população vai ter. Então, você pega uma população sabidamente mais doente, com hábitos de vida piores, com um processo inflamatório crônico, né? Então, essa população ela vai ser mais exposta à terapia regenerativa, por próprias condições outras. E ela é uma população que, estatisticamente, ela tem uma incidência maior de doenças oncológicas. Aí você vai debitar isso na conta né? É claro que você coloca fator de crescimento, então acho que nem tudo a Paulo, nem tudo a Pedro. Requer mais estudos, mas não é uma proibição. Fala assim, nossa. Então, talvez você tratar isso como uma proibição, você falou muito bem, você pode limitar o acesso de pacientes a tratamentos que são importantes. Né? Sim. Então tá, né? Eu acho que... Fantástico, queria te dar parabéns. Batemos o recorde, não batemos o recorde global, né? Porque às vezes ela era duplamente transmitida, mas batemos o recorde hoje disso só no Zoom. Tivemos momentos aí com quase 90 participantes. Agradeço Olha só. demais, Edilson, agradeço a Tainá, agradeço todo mundo que acompanha o Bom. Caminho Sem Dor. O Caminho Sem Dor ele vai continuar oferecendo temas relacionados à dor, sempre gratuitamente. Isso é uma questão fundamental para nós. Agradecer ao professor Paulo Renato, que me acompanha nesse projeto. E essa semana nós temos outra aula, na outra semana nós vamos ter entre janeiro, fevereiro e março, 21 aulas. Basta acompanhar aí os grupos de WhatsApp, o Instagram e o Telegram do Caminho Sem Dor, que as informações estarão todas lá. E eu espero que vocês tenham aproveitado também o link do Dropbox que eu mandei. Eu vou mudar ele hoje, tá? Quem não baixou, corre lá e baixa os arquivos. Tem bastante material de fácil estudo de dor, né, naquele link. Lá para o fim do mês eu estou preparando outro aqui só de proloterapia. Aí eu vou mandar outro link lá no Caminho Sem Dor, mas esse aí eu só mando exclusivamente nos grupos, para as pessoas que nos acompanham. Então, muito obrigado, Edilson. Tenham todos uma
excelente noite. E a Tainá talvez não saiba, eu também não sei. A aula estava programada para o dia 13, para depois de amanhã, mas eu não sei se mudou a data, né, Tainá? Depois você me confirma, por favor. Vou confirmar também. Um, Confirmo. Ótimo. Obrigado, doutor Edilson. Excelente. Obrigado Muito aí. boa. Boa semana para vocês todos aí. Boa Tá? obrigado, semana. Edilson. Tchau, então. Prazer te ver. Tchau. Boa Um noite para prazer todo aí. mundo que nos acompanhou Boa aí. noite. Vou voltar para minha praia agora aqui. Boa Aí. noite. Boa noite. Tchau. Tchau. Obrigado, viu, Tainá? Obrigado, doutor Carlos.